Alô, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a essa terceira aula sobre o nosso módulo do Espírito Santo. Gostaria muito de estar pessoalmente com vocês, mas estou fora do país a trabalho. Então, é com muito prazer que eu deixo aqui o nosso recado para que a gente não deixe de aproveitar esse tempo para conhecer um pouco mais essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, tão esquecida por todos nós católicos muitas vezes. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos pedir ao Senhor nosso Deus que venha tocar os nossos corações, preparar a cada um de nós para tudo aquilo que nós estaremos ouvindo aqui esta noite, que Ele possa retirar de nós todo o cansaço, toda dor, toda preocupação, toda revolta, que Ele possa receber no seu coração todas as pessoas que nós amamos e com quem a gente se preocupa, todos aqueles que nos pediram orações, para que o nosso coração esteja leve, de que nada nos distraia da atenção que nós queremos dar só para Deus. Que nenhuma palavra seja dita aqui que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas aquilo que Ele nos disser, que Ele possa nos ajudar a gravar nos nossos corações. E que assim estejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você que vai estar assistindo a gravação ou assistindo online. Abençoe a Norminha, que fará a gentileza de conectar lá no salão para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade tecnológica, para que eles possam acompanhar a aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos, se Deus quiser, juntos na próxima segunda-feira. Vamos lá. Na nossa última aula, a gente começou a falar sobre os dons do Espírito Santo. Dom significa presente, algo que nós recebemos de Deus de graça, não porque a gente merece, não porque a gente está pagando uma promessa, não porque a gente está comprando alguma coisa, mas é um presente que Deus nos dá. E nós recebemos 4 categorias de dons do Espírito Santo. Todos eles são dons espirituais, porque são suscitados pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro deles é o dom natural, é aquele que a gente nasce com ele. E se não tivesse havido pecado, com os dons naturais, nós seríamos capazes de refletir o rosto de Deus para o mundo, porque os dons naturais nos fazem imagem e semelhança de Deus. Uns têm o dom natural para cantar, outros para pintar, outros para desenhar, outros para liderar, mas todos temos o dom natural da vida. Mas se não queremos apenas ser criaturas de Deus, queremos viver a proposta de Deus na nossa vida, nos fazemos cristãos, batizando, nos tornamos então filhos de Deus e não apenas criaturas. O Espírito Santo então vem em nosso socorro, porque Ele sabe que não é fácil ser fiel a Deus, não é fácil perseverar na fé. Então Ele vem para nós com dons que a gente chama de infusos, porque são infundidos em nós a partir do momento em que o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração e nos ajuda a restaurar em nós a imagem de Jesus Cristo, para nos fazer cristãos. Mas se nós queremos não apenas ser cristãos, mas nós queremos ativa e vivamente viver o Evangelho com toda a plenitude, nós precisamos dar um passo a mais no nosso compromisso com Deus, deixar o Espírito Santo ter a liberdade de fazer o trabalho, a obra dele na nossa vida. E o resultado da obra do Espírito Santo nós chamamos de frutos, o resultado da ação de Deus na nossa vida. E faz com que a gente não apenas tenhamos frutos para a nossa própria vida do Evangelho, mas que ajudam outros também a contemplar o efeito desse Evangelho na nossa vida e se sentirem motivados a dar uma chance para Deus. E finalmente nós temos a última categoria de dons, que são chamados de carismas,
que são dons não para o nosso crescimento pessoal, mas ao contrário dos outros, eles são dons para que a gente possa servir ativamente a Deus. Servir a Deus construindo aqui nesse mundo o reino que pertence ao Senhor nosso Jesus. Nós, na última aula, vimos então essas categorias de dom, vimos o que são os dons naturais para a música, para a liderança, para a oratória, para a pregação. Nascemos com eles ou desenvolvemos como se fossem habilidades e que, se não houvesse pecado, eles seriam suficientes para restaurar a nossa, para nos fazer refletir o rosto de Deus no mundo. Por causa do pecado, nós precisamos lavar em nós a consequência desse pecado original. E as águas do batismo é que vão fazer isso, restaurando em nós essa nossa capacidade de refletir a presença de Deus. Junto com o Espírito Santo que vem morar em nós para nos ajudar nessa missão, nós recebemos os dons infusos. Infuso significa colocar para dentro de tal forma que aquilo que é infundido fique totalmente envolto no que o cerca. Então, o exemplo mais claro é o chá. Nós fazemos a infusão da folha de chá na água quente e ela então vai liberando a substância, o aroma, e vai tomando conta daquela água que estava fervendo. Outro exemplo é a infusão que nós recebemos num soro, por exemplo, quando estamos hospitalizados. Aquele líquido que estava fora de nós, ele é introduzido, é completamente envolto na corrente sanguínea e circula por todo o nosso organismo. Então, esse é o sentido de infundir. Esses dons infusos são os mesmos que foram prometidos a Jesus e que ele teoricamente recebeu no momento do seu batismo, antes de iniciar a sua vida pública. Esses dons são prometidos no capítulo 11 do profeta Isaías 1 e 2. E vimos quais são eles: sabedoria, entendimento, prudência, fortaleza, ciência, temor de Deus e piedade. Na nossa última aula, vimos que o dom da sabedoria não é a mesma coisa que um conhecimento intelectual. Não é algo que a gente vai adquirir fazendo um curso ou tendo um diploma, mas é muito mais do que isso. É consequência da nossa intimidade, da nossa experiência de Deus, que faz com que a gente tenha uma sintonia com Deus tão perfeita que a gente aprende de Deus o que é o certo a ser feito, como fazer e quando fazer, para a gente não correr o risco de metermos os pés pelas mãos e, cheios de boa intenção, acabarmos afastando ou atrapalhando o plano de Deus na nossa vida. Nós vimos o exemplo do uso do dom da sabedoria no julgamento de Salomão, que a gente vê no primeiro livro de Reis 3, de 6 a 28, e quando Jesus é prensado numa falsa armadilha, porque ele é muito mais sagaz do que aqueles que queriam colocá-lo contra a parede, a respeito do imposto que devia ser pago a César ou não. Vimos também o que é o dom do entendimento, que é a nossa capacidade de assimilar as verdades de Deus. É fruto de uma revelação divina. Não significa que o maior teólogo vai ter mais dom do entendimento. Também não significa que uma pessoa analfabeta vai ter pouco entendimento. O entendimento significa a capacidade de olhar ao seu redor e perceber a ação de Deus, perceber para onde que o leme de Deus, o vento de Deus está soprando, para onde que Ele quer nos levar. Entendimento depende da gente ter um contato com a verdade que a gente quer assimilar. Então, eu preciso querer olhar ao redor e enxergar Deus. Eu preciso ler a Bíblia e querer entender a palavra de Deus. Então, ela significa uma atitude pessoal minha que Deus me responde
me dando a capacidade de entender aquilo que humanamente, sozinho, eu não teria condição de saber. Mas, segundo a Igreja, o entendimento não deve ser o ponto de objetivo nosso, porque entender é exatamente ter contato com um conhecimento que já está lá. E eu posso, por exemplo, entender que a água é resultado da combinação de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, mas eu não necessariamente vou compreender para que serve a água, por que essas 2 substâncias juntas são tão importantes e qual é o efeito da ausência dessa substância na minha vida. Então, a compreensão, ela vai muito além do entendimento. Ela implica que você fez questões, que você pesquisou, que você mergulhou, que você foi mais a fundo. Então, muitos são aqueles que entendem Deus. Sentam lá na missa todos os domingos, escutam o sermão, a homilia, e entendem a palavra que foi colocada. Mas a pessoa que compreende o sentido daquela palavra não se contenta em saber o que foi revelado nela. Ele quer viver. Ele quer saber o efeito disso. Ele quer mergulhar mais dentro. Então, o entendimento é simplesmente uma graça que Deus nos dá de ter fome e sede de conhecê-lo um pouco mais. De querer estar sempre buscando nos abrirmos para a verdade que ele tem. Então, o dom do entendimento nos ajuda a compreender as verdades de fé, a ver Deus em tudo que nos cerca, a contemplar a forma que Deus age, a entender o plano de Deus para a sua vida e a entender a palavra de Deus também revelada nas Escrituras. E nós vimos que o maior exemplo é o sonho que José do Egito interpreta, o sonho do faraó, e também a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios 2,9, que nos diz que a função do Espírito Santo é exatamente isso, nos revelar as profundezas de Deus, onde ele diz coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração jamais foi capaz de imaginar, são as maravilhas que Deus tem reservado para aqueles que o amam e nos revela pelo Espírito Santo, que habita nos nossos corações, porque ele sonda as profundezas de Deus e as profundezas do homem. Hoje nós vamos ver os outros dons infusos do Espírito Santo. O dom da prudência, também chamado de dom do conselho, é aquele que nos revela o que deve ser evitado. Vou dar para vocês um exemplo muito interessante sobre o dom do conselho. Volto aqui. Não coloquei aqui, só checando. O dom do conselho e da prudência, a gente costuma dizer que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas se você é alguém que se importa com a felicidade do seu próximo, você vai aconselhar ele toda vez que você perceber que ele está caminhando pelo caminho errado. Então, o dom da prudência, o conselho, é a capacidade de enxergar as armadilhas do inimigo nas trajetórias da nossa vida, para a gente poder evitar essas armadilhas. Por isso é também chamado de dom da prudência. É como se, na verdade, com o dom da prudência ou do conselho, Deus colocasse sobre os nossos caminhos uma luz que afasta as sombras, para não acontecer da gente divertidamente acabarmos trilhando alguns atalhos na nossa vida que, longe de nos trazer o bem, vão nos fazer sofrer e vão nos afastar de Deus e das pessoas que a gente ama. Então é a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo de Deus. É o que te dá segurança para caminhar na fé. Então ele te ajuda a escolher, separar o joio do trigo, o bem e o mal,
o falso e o bom amigo, o falso e o mal e o bom conselho, né? Ele orienta a nossa inteligência para a gente ter a sagacidade de perceber as armadilhas que uma vez nos colocam. Ora, o exemplo que eu não botei aqui, mas eu gosto muito, por exemplo, o que eu coloquei aqui é Eli e Samuel, quando Samuel escuta Deus chamá-lo, Samuel, Samuel, e ele pensa que é Eli, ele vai correndo para Eli e Eli diz, mas não fui eu que te chamei. Até que Eli tem a sagacidade de perceber que, na verdade, quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. Mas, um outro exemplo, aí muito mais fácil de você entender, Herodes, quando recebeu a visita dos 3 reis magos, mandou que eles fossem até Belém, mas voltassem para contar onde estava o menino para ele ir adorá-lo. Mas os reis magos, muito sagazes, muitos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, souberam logo em sonho que não deviam fazer isso. Mas a historinha que eu não coloquei, que acho que ilustra ainda mais o dom da prudência, é uma historinha que você vai encontrar lá no livro dos Números, no capítulo 22. Existia um profeta chamado Balaão, que o inimigo de povo de Israel resolveu chamar esse profeta para amaldiçoar Israel. E ele foi e chegou para esse profeta e diz, olha, vem amaldiçoar esse povo que é um povo pagão, um povo pecador, um povo que não respeita a Deus. E Balaão lá, profeta que ele era, ia lá então para amaldiçoar o próprio povo de Deus. Então usar o poder de Deus para trazer coisas más para o próprio povo de Deus. Claro que Deus não queria isso para Balaão. O que ele fez então? Colocou um anjo da morte no caminho de Balaão, para se Balaão passasse por ali para chegar até Israel, Balaão acabasse sendo morto pelo anjo, mas não usasse o poder de Deus para destruir o povo de Deus. Balaão então sobe no seu jumentinho e se coloca a caminho para ir lá amaldiçoar o povo de Israel. O que acontece? O jumento olha para frente e enxerga o anjo de Deus. O que ele faz? Joga Balaão no chão. Balaão se levanta revoltado, pega o chicote, bate naquele jumento, monta de novo nele e continua o seu caminho. O jumentinho Balaão cai no chão, fica chateado com o jumento, levanta e bate no jumento outra vez. Monta no jumento e outra vez o jumento joga ele no chão. Quando ele vai bater no jumento pela terceira vez, o jumento se volta para ele e fala, mas por que você está me batendo? Você não percebe que eu sempre te servi com fidelidade? Você não vê que esse caminho que você está querendo ir é o caminho da sua destruição? E aí os olhos de Balaão se abrem e ele enxerga o anjo da morte, ele entende que Deus não quer que ele vá lá e ele então volta para casa. Então o bom é que a gente vê o dom da prudência pode ser dado até mesmo aos jumentos. E talvez seja mais fácil que Deus dê ele aos jumentos do que para a gente. Talvez porque a orelha do jumento seja maior do que a nossa. Está mais atento, mais sintonizado para escutar Deus do que a gente está. Mas é importante que a gente procure o dom da prudência, o conselho. Um outro dom infuso do Espírito Santo é o dom da fortaleza ou da coragem. É aquele que nos dá resistência, resiliência para enfrentar as dificuldades da vida sem desanimar da caminhada, sem abandonar Deus, sem passar a se sentir um coitado, sem passar a se sentir como se Deus o tivesse largado sozinho. Então, ele ajuda você a perceber nos momentos de dor e de provação que longe de te abandonar é Deus que está te mantendo de pé. Então é um dom para ser usado nos momentos de dificuldade,
de provação, de necessidade de você resistir, de você mostrar a solidez da sua fé. Então, nos ajuda a superar o medo, a incerteza, a mantermos fiéis a Deus, a ser corajoso, mesmo nos momentos em que a gente sabe que vai caminhar em terrenos, em lugares antagônicos, a defender o que é certo, o que é justo e viver tudo isso com muita serenidade e com muita paz. Eu sempre digo que nós temos dois grandes exemplos do dom da fortaleza na história bíblica. O primeiro é Davi. Davi tinha uma confiança em Deus que ele não se deixava abater pela dificuldade. Certa vez, quando ele chega no acampamento de Saul, onde ele foi visitar os seus irmãos, essa história está no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, ele encontra um gigante filisteu chamado Golias desafiando Deus. Ele podia ter olhado, opa, eu sou baixinho, caçulinha dos filhos do meu pai, o mais pequenininho, o mais mirradinho, e esse soldado é um gigante que até os soldados do meu rei têm medo dele. Ele não pensou nada disso. Ele só pensou que Golias estava ofendendo a Deus, e ele então diz, eu não vou deixar um filisteu pagão ofender ao meu Deus. E foi lá cheio de fé e de fortaleza e derrotou aquele gigante e jogou ele abaixo. Mas o maior exemplo de fortaleza, na minha opinião, é o exemplo de Maria. Porque eu não consigo imaginar dor maior para uma mãe do que o que Maria contemplou naquela cruz. E, no entanto, nós vemos Maria lá firme, consolando Maria Madalena e João e sendo aquele pilar de força para o seu filho resistir a tudo aquilo que ele estava passando. Então, é um exemplo de coragem que deve servir de modelo para todos nós. Depois temos o dom da ciência. O que é o dom da ciência? O dom da ciência é a capacidade de revelar a verdade que nos liberta. É a visão plena da graça e da realidade de Deus, para que a gente possa, na verdade, poder instruir os outros, orientar na fé aqueles que a gente tem alguma responsabilidade, escrever tratados. Eu acho que na história da igreja nós temos grandes exemplos de doutores da fé que foram pessoas que esbanjaram a plenitude do dom da ciência. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os grandes padres da fé, São Gregório de Nissa, São Santo Inácio, homens que, cheios de uma sabedoria que não é do mundo, conseguiram entender Deus a ponto de nos ajudar a vislumbrar a magnificência que existe em Deus. Então, aqui sim está ligada a um conhecimento, à doutrina de Deus, mas muito mais para fazer a gente poder conhecer melhor e caminhar mais firmemente, mais comprometidamente com as verdades de fé que nos cercam. Então, o dom de ciência nos permite entender Deus, o que o motiva, quais são os verdadeiros propósitos das palavras dos homens, nos ajuda inclusive a saber coisas que humanamente a gente não teria condição de saber. Então, por exemplo, se eu tenho o dom da cura interior e eu vou orar por uma pessoa, eu tenho a revelação de Deus sobre fatos da vida daquela pessoa que humanamente, como eu não conheço aquela pessoa, no sentido humano, eu não teria condição de saber que era o problema dela, mas Deus revela. Então a ciência é um conhecimento sobrenatural que por meios humanos nós não teríamos condição de acessar, mas que Deus, na sua generosidade, nos concede para que a gente possa conhecê-lo melhor e orientar aqueles que precisam conhecê-lo mais.
Ora, um exemplo de dom da ciência, que é o uso do conhecimento de Deus para influenciar a ação dos homens e do próprio Deus. No capítulo 18 do livro do Gênesis, nós vemos Deus que visita Abraão na forma de 3 pessoas. E depois de visitar Abraão e prometer que dali 1 ano Abraão seria pai de Isaac, os 3 homens se afastam, 2 deles vão na direção de Sodoma e Gomorra, e o terceiro, que na verdade é o próprio Deus, os 3 homens, na verdade, são a primeira revelação clara da Santíssima Trindade nas Escrituras, segundo a nossa igreja. Tanto é que o ícone da Santíssima Trindade está relacionado a essa visita que Abraão recebe desses 3 homens. E Deus então se volta para Abraão e diz que ele está indo na direção de Sodoma e Gomorra e que vai destruir aquela cidade se encontrar lá o pecado cujo clamor tem chegado a ele no céu. Abraão poderia ter usado de muitos artifícios para poder interceder por Sodoma e Gomorra, mas ele usa o conhecimento da misericórdia de Deus, que sabe que Deus é incapaz de provocar o mal para aqueles que são fiéis e justos. Então Abraão se volta para Deus e diz: mas Senhor, e se naquela cidade existirem 50 justos, por um acaso destruirás a cidade e esses 50 vão sofrer junto com os pecadores? E Deus diz para ele: não, Abraão, se eu lá encontrar 50, eu não faço nada. E Abraão continua: mas e se forem só 45? Vão sofrer eles? E Deus diz: não, Abraão, se eu achar lá 45, eu nada farei. E Abraão vai diminuindo de 5 em 5, depois de 10 em 10, até chegar a 10. Ou seja, Abraão teve o dom da ciência, a forma de interceder junto a Deus para obter o resultado que ele queria, que era a clemência de Deus por Sodoma e Gomorra. Outra manifestação do dom da ciência, nós sabemos, está na Santa Ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, onde Jesus revela ali algo que humanamente ele não teria condição de saber, que Judas já estava em negociação com o Sinédrio para atraí-lo. Então, não é que Jesus tenha botado um detetive atrás de Judas, o Espírito Santo revelou a Jesus o que estava se passando. E o último dom infuso do Espírito Santo é o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus é o dom que nos faz perceber quão grande é Deus e quão pequenos somos nós. Para que compreender quão grande é Deus e quão pequenos somos nós é tão importante para a nossa caminhada de fé? Não é para trazer a humilhação do homem, mas é para trazer a humildade. É para saber que, na verdade, eu sozinho não vou muito longe. Eu preciso de Deus. Deus é muito maior do que eu. E eu nunca vou conseguir ser feliz sozinho. Nunca vou conseguir atingir a plenitude do meu potencial sozinho. Então, o dom do temor de Deus tem muito mais a ver com a consciência do sagrado do que, na verdade, uma intenção de humilhação. Muitas vezes, Deus acaba se tornando rotina para nós. E a gente vai perdendo a reverência que deveríamos guardar com relação a Deus. E quando deixamos de ter essa reverência pelo sagrado, deixamos de ser, na verdade, inebriados pela santidade de Deus. Então, o temor de Deus, que é esse dom que nos faz ter a consciência de que Deus é grande e eu não sou, me ajuda a vencer a minha altivez, a minha prepotência, a minha indolência, o meu egoísmo, a minha
acomodação na fé. Ele não afasta o amor, porque quando eu vejo a grandeza de Deus e a minha pequenez, longe de me sentir diminuído, eu me sinto, na verdade, engrandecido. Porque como pode um Deus tão grande ser apaixonado por uma pessoa tão pecadora quanto eu? A grandeza de Deus significa que nada está fora do alcance dele para me proteger e para me fazer feliz. Então a grandeza de Deus me protege, me envolve, me faz sentir seguro na minha caminhada e na minha jornada de fé. Ora, aqui eu caminhei para trás. Ok. Esqueci de mudar o slide aqui. O maior exemplo que eu sei sobre a grandeza do temor de Deus é a história de Davi e Saul, que está no primeiro livro de Samuel. A foto não está trocada aqui, mas a mensagem está. O que aconteceu? Nós sabemos que Saul, primeiro rei, desagradou a Deus. E Deus decidiu que Saul então não seria mais rei. E manda Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei, e ele acaba ungindo Davi. Mas ninguém fica sabendo disso. Saul é ostensivamente o rei coroado, mas Davi é o rei ungido por Deus, embora só Samuel e a família de Davi saibam disso. Ora, mas o povo consegue perceber a presença de Deus em Davi. E Saul começa a ter ciúme de Davi, mesmo sem saber que Deus já o escolheu para ser o próximo rei. E Saul começa a perseguir Davi e até tentar matar Davi. E Davi tem várias chances para matar Saul, subir no trono e se livrar do problema de um rei histérico e maluco que está querendo matá-lo. Mas Davi, apesar de todas as chances que foram colocadas no seu caminho, ele nunca estendeu a sua mão para ferir Saul. Por quê? Porque ele dizia: como posso eu estender a minha mão contra o ungido do Senhor? Então, aos olhos de Deus, Saul já não era mais ungido. Mas para os olhos de Davi, a unção que Deus tinha colocado em Saul era tão sagrada, mas tão sagrada, que não poderia ser apagada. Ora, outro exemplo do temor, o respeito ao sagrado, é Jesus lá no templo, no capítulo 21 de Mateus, quando ele expulsa os vendilhões do templo. E finalmente, agora sim, o último dom infuso, que é chamado o dom da piedade, também chamado o dom da fé. Ele ajuda a vencer em nós o egoísmo, fazendo com que a gente seja capaz de enxergar a necessidade do outro. Ora, nós muitas vezes achamos que o nosso problema é sempre o maior do mundo. O dom da piedade faz eu olhar ao redor e perceber quanta gente tem problemas muito mais sérios do que os meus. E se eu, ao invés de ficar tentando sentir pena de mim mesmo, eu usar a minha energia, a graça de Deus para fazer o bem para quem precisa, eu, na verdade, vou conquistar o favor de Deus que vai me ajudar a resolver os meus próprios problemas. Então eu tenho mais chance de conseguir a graça de Deus, me esquecendo de mim mesmo e agindo em prol do bem do outro, do que se eu tento eu mesmo resolver os meus próprios problemas. Então o dom da piedade ou fé me ajuda a olhar para o próximo e enxergar a presença de Deus. Me ajuda a encontrar a Deus nesse próximo, a ser sensível e não indiferente aos problemas dele, e a fazer o que está ao meu alcance para ajudar essa pessoa. Então, toda vez que eu me deixo levar pelo dom da piedade, como Madre Teresa de Calcutá soube fazer de uma forma espetacular, servindo de modelo para todos nós, eu certamente vou estar agradando a Deus. Ora, Davi
tinha o dom da piedade, não só porque ele se preocupava em ajudar os outros, mas ele também era alguém que procurava enxergar o sagrado naquilo que o rodeava. Então, por exemplo, ele em todos os salmos, ele reverencia a grandiosidade e a majestade de Deus. E ele tem como sonho exatamente construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, o símbolo do sagrado. Ele só não entendeu que mais sagrado do que uma tenda ou um templo de tijolos é o templo onde Deus habita, que é o coração de cada ser humano. E o exemplo, então, mais fiel do dom da piedade é a parábola do bom samaritano. Os samaritanos são inimigos políticos dos judeus, mas quando um samaritano encontra um judeu caído e moribundo numa estrada, ele vai fazer o bem que aquele judeu precisa, apesar de ser um inimigo. Por quê? Porque ele precisava. Então, se você quer, em Mateus 25, um dia escutar de Deus: vinde bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e me foste visitar, doente e me levaste consolo. Olha para o teu lado e veja o que é que Deus confiou a você, para que você possa usar como habilidade para trazer o que é bom, o que é santo, o que é perfeito para a vida de outros filhos de Deus que estão sofrendo ao seu redor. Isso fecha então os dons infusos do Espírito Santo. E vamos começar a ver então o que são os dons espirituais. É claro que todos eles são dons espirituais, mas os dons que a gente de forma perfeita receberíamos no dom do nosso crisma, porque o dia do nosso crisma seria o dia em que a gente, pessoalmente, conscientemente, deveríamos dizer diante de Deus o sim que os nossos padrinhos e pais disseram em nosso nome quando nós fomos batizados sacramentalmente. Ora, desse sim é que vai depender que tipo de árvore nós seremos para Deus e para o nosso próximo. Nós podemos ser uma árvore como essa árvore aqui. Galhos secos, folhas sem cor, sem vida, sem sombra, sem fruto, sem flor. Muitos de nós somos cristãos exatamente assim. Frequentamos a igreja, mas não saímos de lá mais cristãos do que chegamos. Não saímos de lá mais cheios de Deus do que chegamos. Não saímos de lá mais cheios de fé do que chegamos. Frequentamos a igreja, mas também frequentamos toda e qualquer oportunidade de vivermos os prazeres, as luxúrias do mundo. E o que acontece é que ficamos então essas árvores secas. São Paulo nos fala delas de forma muito perfeita no capítulo 5 da carta aos Gálatas, aonde ele diz: as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, panelinhas, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Ora, se você escuta as obras da carne e não a obra do Espírito, são essas coisas que vão secar a presença de Deus na sua vida e fazer com que você fique que nem essa árvore. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que o Espírito Santo quer. Tá trocado aqui, né, gente? Lá era o que acontece quando você sucumbe ao apetite da carne, e aqui, em Gálatas 5:22, o que acontece quando você escuta Deus
e você se deixa mover por Deus e não pelos prazeres da carne. Você tem o amor, que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Eu vou trocar esse slide, pode deixar que eu vou corrigir. Mas então, por que produzir esses frutos é importante? Em primeiro lugar, porque Jesus nos diz lá em Mateus 12, é pelo fruto que se conhece a árvore. Se eu colocar a figura dessa árvore para vocês sabem me dizer que árvore é essa? Não, né? A gente só está vendo tronco, galhos, folhas e não estamos vendo fruto ali. Mas, e se eu te mostrar um galho mais de perto com esses frutos? Não sei se fica nítido para vocês aí, mas é uma maçã. Se você é capaz de enxergar uma maçã, você vai saber que é uma macieira. Se o fruto que estivesse aqui fosse uma banana, você saberia que é uma bananeira. Se fosse um pêssego, você saberia que é um pessegueiro. Se fosse um cacho de uvas, você saberia que é uma videira. É pelo fruto que se conhece a árvore. Se nós somos de Deus, os frutos da ação de Deus na nossa vida, o resultado da ação de Deus na nossa vida, deveríamos nos fazer pessoas mais parecidas com Deus. Então, se eu quero que as pessoas saibam que eu sou de Deus, eu tenho que pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, falar como ele falou, sentir como ele sentiu. Então, se eu me digo cristão, mas eu não procuro deixar os frutos de ser cristão aparecer em mim, eu, na verdade, posso estar fazendo um desserviço para a igreja, porque eu me digo cristão, mas eu humilho quem está embaixo, eu trato com preconceito quem é frágil, eu trato com orgulho quem tem menos do que eu. Se essas pessoas não têm intimidade com Deus, elas podem chegar à errônea conclusão de que Deus é como eu sou. E eu, em vez de eu refletir Deus, eu, na verdade, estou levando elas a verem em Deus o reflexo do que eu sou. Totalmente errado. Então, se você é cristão, haja como cristão. E o Espírito Santo vem em teu socorro exatamente produzindo frutos que te ajudem a testemunhar para o mundo que você é cristão. Por que mais que eu preciso produzir fruto? Porque a razão de ser da árvore é o fruto. E é tão simples quanto isso. Em Mateus, no capítulo 21, nós vemos Jesus que está voltando para a cidade e ele tem fome. E ele vê uma figueira à beira do caminho e se aproxima daquela figueira, mas nela não tinha frutos para comer. Jesus então amaldiçoa aquela árvore e ela seca imediatamente. Alguns até dizem assim, puxa vida, Jesus foi radical aí, por que ele amaldiçoou aquela árvore? Ora, meus irmãos, muitas vezes Jesus passa do teu lado e você não percebe que é ele que está lá. Porque nós, homens, enxergamos o que queremos enxergar e ouvimos o que queremos ouvir. Por isso, Jesus dizia, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas as criaturas de Deus, elas não têm dificuldade nenhuma em saber quem é o Senhor. E é por isso que até os ventos e as tempestades obedeciam a Jesus. Porque elas sabiam quem é que estava lá. Se essa figueira negou o seu fruto, até mesmo para Jesus, como Jesus poderia confiar que ela iria fornecer frutos para quem é menor do que ele? Se essa figueira quisesse
fornecer fruto para Jesus. Bastou a palavra de Deus ser pronunciada e um universo foi criado. Se essa figueira fosse obediente ao comando do seu Senhor, só a expressão do desejo de Jesus de encontrar fruto naquela árvore já teria sido suficiente para fazer o fruto aparecer. Da mesma forma que Jesus foi colher naquela figueira, ele um dia vai colher em você. E o que é que ele vai encontrar em você? Em Lucas 13, ele reforça: um homem tinha plantado uma vinha e, indo buscar o fruto, não achou. E disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corta para que ainda ocupe inutilmente o terreno. Será que nós estamos ocupando inutilmente o terreno de Deus? Jesus vai colher fruto em você, ele quer colher. Ele vai encontrar? Depende de você. Se você quiser frutificar, não há nada que o Espírito Santo não esteja disposto a fazer para te ajudar a produzir esse fruto. Mas ele precisa do teu sim. Ele precisa do teu sim como precisou do sim de Maria. Ele precisa da sua disponibilidade para Deus, da sua abertura para Deus. Se você deixar, ele vai agir. E quando ele age, o fruto aparece. São João Batista confirma isso em Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então nenhum de nós pode dizer eu não sabia. Ele vai vir e vai querer encontrar fruto em você. Espero que ele encontre. E o que eu preciso fazer se eu quero dar fruto? Ora, eu preciso ser um ramo ligado à árvore que é Jesus. O ramo que não der fruto em Jesus será cortado e lançado fora. Jesus confirma a predição de João Batista aqui em João, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Quando a gente produz fruto, isso alegra a Deus, Pai. E Jesus diz em João 15, no versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. É dando fruto que você mostra que está aprendendo com Jesus, que você está sendo bom discípulo de Jesus. Então, não basta você ser só alguém que bebe da fonte da graça. É necessário que você frutifique também, para que a teu fruto possa dar semente que possa ser semeado em outros campos. E Jesus diz em João 15 e 16, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e constituí para que vades e produzais frutos, e o fruto permaneça. É a vontade de Deus a nosso respeito. Negar o fruto é negar a Jesus aquilo que ele nos constituiu e nos deu um mandato para ser e fazer. Produzir fruto, e um fruto que permanece. Se eu quero produzir esse fruto, então, o que eu preciso? Primeira condição, está ligado a Jesus. Como é que o fruto acontece? A raiz que está mergulhada na terra tira da terra, do solo, água, seiva, nutrientes. E isso vai percorrendo todo o seu caule e se acumulando nos ramos. E dali vem a flor e depois o fruto.
Se você é um ramo que não está ligado à árvore que é Jesus, tua folha vai secar. A seiva não chega em você. Você não acumula essa seiva. Não consegue frutificar. Sem ele não podemos produzir frutos. Sem mim nada podeis fazer, é o que ele diz em João no capítulo 15, versículo 1. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Ele precisa estar ligado à videira. Nós algumas vezes queremos ser ramos soltos para dar uma folga de fim de semana para Jesus. Deus não tira folga, Deus não tem feriado. Ele quer fazer parte da sua vida o tempo inteiro, porque é isso que vai te fortalecer para não te deixar cair. A segunda condição para frutificar é aceitar a poda. Nós não gostamos de poda. Nós gostaríamos de ter sombra e água fresca na caminhada de fé. Gostaríamos que Deus nos carregasse no colo o tempo inteiro. Mas Ele é muito honesto conosco. E Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará. E podará aquele que der fruto, para que produza mais fruto ainda. A poda é dolorida, mas qualquer especialista te diz que a planta fica muito mais saudável depois de ser podada. Quando Deus nos poda, não é porque Ele quer nos humilhar, é porque Ele quer nos fazer crescer mais maduros, mais fortes, mais firmes na fé. Então a poda incomoda, mas ela é necessária. É ela que vem aperfeiçoar em nós o sentido de cristianismo que nós devemos ter e manter para Deus. Então, longe de sentir pena de mim, quando Deus está me podando, eu deveria me sentir feliz. Por quê? Porque é o ramo que está saudável que Deus poda, para ele produzir ainda mais fruto. Se eu fosse um ramo inútil, ele cortaria e jogaria fora. Então, se ele está me podando, é para o meu bem e não para a minha queda. Então, aceitar a poda é fundamental. E sabemos que, se confiamos em Deus, vamos aceitar a poda, porque saberemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como diz São Paulo em Romanos 8, 28. Então a poda vai me fazer crescer e não cair. E finalmente, para eu frutificar, eu tenho que me deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Porque é isso que em Gálatas 5,16 fala. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ou seja, o que São Paulo está dizendo aqui é, longe de se deixar levar pelos apetites da carne, se deixe levar pelo convite amoroso de Deus. Deixa o Espírito Santo te revelar o plano de Deus na sua vida. Dá uma chance para Deus. E esteja disposto a mudar de vida, a se converter. E certamente Deus vai agir e ajudar você a fazer isso. É o efeito de frutificar. Em 2 Coríntios 3,18, São Paulo diz que quando deixamos o Espírito Santo agir, passamos a refletir o rosto de Jesus, como num espelho, para que os outros, aqueles que estão ao nosso redor, possam enxergar Jesus e se encontrar com Ele. E aí vamos deixando para trás o homem velho, como diz São Paulo em Colossenses 3,10, e nos revestindo do homem novo, moldados à imagem de Cristo, para refletirmos esse rosto glorioso em todo o universo.
Isso contribui certamente para a minha santificação. Por isso eu tenho que estar aberto à conversão. E aí chegamos nos frutos do Espírito propriamente dito, que é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro, na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada a você que esteve aqui nessa aula, que foi virtual, mas estaremos juntos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, falando sobre os frutos do Espírito de Gálatas 5,16. Amor, paz, bondade, alegria, fidelidade, mansidão, delicadeza, autodomínio, paz. Estaremos vendo tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa semana. Obrigado, Norminha. Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.